no SBT Notícias de hoje, nós estamos recebendo aqui o vereador Fred Gaíva. Vereador, bem-vindo aqui ao nosso SBT Notícias pela primeira vez. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, telespectadores aqui do programa SBT Notícias. Agradeço aqui o convite e a presença. Vamos debater um pouco da política cuiabana aqui. Sem dúvida. Vereador, como é que tem sido essa experiência nesses primeiros momentos, primeiras semanas, na função de vereador para o Cuiabá? Olha, foi uma experiência muito boa, né? Eu já estou completando 30 dias quase, né? Depois de amanhã completo 30 dias. Foi uma experiência agradável, foi muito bom estar na Câmara, pude apresentar os principais projetos que eu trabalhei durante a campanha, eram objetivos que eu tinha, então está sendo uma boa experiência estar lá no Parlamento. Você chegou na Câmara num momento conturbado, né? De operações envolvendo colegas vereadores. Eu cheguei a ver, tem inclusive uma entrevista sua a respeito. Como é que foi um ambiente dentro da própria Câmara, ali no cafezinho dos vereadores, com esta operação envolvendo os dois vereadores que foram citados na operação da Polícia Civil? Olha, realmente o ambiente em si não é um bom ambiente, né? Operação contra qualquer colega, até que se prove qualquer coisa, vamos imaginar que ele vai se defender, é inocente, mas eles têm que se defender e a polícia tem que investigar. Eu entendo que tudo que a gente falou, eu fui um grande, sempre falei na campanha de tudo que estava acontecendo em Cuiabá, então não é possível que aconteceu sem que alguém estivesse dando uma cobertura ou ajudando, né? Mas eu não gosto de falar que é um colega ou outro, né? Eu entendo que o ambiente lá não, no momento, naqueles primeiros dias ficou ruim, mas hoje é aguardar o transcorrer da investigação, do processo judicial, para que possa definir, que eles possam se defender e a justiça buscar comprovar alguma coisa ou não. Eu vou voltar a falar com relação à sua atuação neste mês, vereador, mas ainda com relação a este assunto, alguns analistas dizem que a Câmara optou por uma postura, a mesa diretora optou por uma postura mais tranquila, mais amena, mais de observação, o que teria sido diferente de outros casos parecidos. E uma das ideias daqueles que acreditam nessa possibilidade é que existe indícios ou possibilidade de outros vereadores ainda serem investigados, obviamente da legislatura passada, porque se trata de uma investigação da legislatura passada, sob o argumento, olha, por que teoricamente comprar um voto, né? Ou seja, precisa de mais votos para aprovar um projeto, aprovar uma decisão colegiada, um voto só não resolve. Ou seja, isso seria apenas a ponta do iceberg. Isso, de alguma maneira, chegou a ser comentado internamente da Câmara, a possibilidade de outros vereadores, mesmo aqueles que não estão na legislatura atual e também aqueles que estão, também estarem envolvidos? Isso chegou a ser conversado dentre os vereadores? Olha, conversado lá entre nós, não, mas eu tenho visto muito pela imprensa, né? Eu digo pela imprensa porque a gente não pode precisar, apesar de que a imprensa acaba conseguindo ter acesso a informações, né? E pela imprensa eu vi que lá, em uma mensagem, falava que existia outra pessoa envolvida, né? Outro colega. Agora lá não precisa se é que está na legislatura atual, se não era, né? Porque foi um fato que aconteceu no passado. Mas eu entendo que a postura da presidente foi uma postura correta, tá? Porque até hoje nós da Câmara não tivemos acesso ao processo, não foi autorizado a Câmara estar acessando o processo. E o que chegou lá na Câmara não foi a decisão na íntegra, foi, na verdade, um ofício comunicando o afastamento. Então, a presidente ela não tem como dar prosseguimento e continuidade, sendo que naquele mesmo ofício diz que eles estão afastados até que se dure a investigação. E a investigação no âmbito criminal ela tem um prazo de 30 dias para perdurar. E 30 dias, nem o afastamento de 30 dias não poderia chamar um suplente. 31 dias na Câmara, né? O regimento interno pede. Então, eu acho que tem que se aguardar, né? Até que a Câmara tenha acesso ao processo, né? E possa vislumbrar, mandar para a comissão de ética e tomar outras providências, né? Para a gente fechar esse assunto, vereador, de que maneira o senhor acha que isso impacta na imagem da Casa, da Câmara, na medida que houve um esforço da atual legislatura, notadamente da presidência da Casa, da mesa diretora, dos novos vereadores? Tivemos aí uma eleição bastante difícil, mas que teve uma mudança significativa. Isso, de alguma maneira, vai demandar mais esforço da presidente e da mesa para continuar esse processo de ressignificação da imagem? Olha, eu entendo que nós precisamos, sim, continuar nesse caminho.
se esforçando para manter a imagem. O que eu disse naquele dia é que cada um de nós tem que manter a integridade para que a casa tenha no todo uma boa imagem. Mas também a gente não pode pegar todo o parlamento cuiabano e chamar, como o pessoal gosta de chamar, eu não vou repetir, por causa de um fato, uma pessoa ou outro, até porque na história da Câmara, todas as pessoas que cometeram qualquer infração, se você pegar, foram caçadas. Esses dias alguém me perguntou, você acredita que será? Eu falei, se comprovado alguma coisa, o histórico da Câmara é de caçar. Acho que foram 8 processos que tiveram prova cessante, todos foram caçados, que passaram na Câmara. Todos os processos abertos foram caçados. Então eu até contei, até reprisei a lembrança e todos foram. Então a Câmara não passa pano para ninguém, não. Todo mundo que caiu lá acabou sendo caçado. Vereador, voltando à questão deste mês no mandato, como é que foi a sua atuação? Detalha para a gente que projetos conseguiu apresentar, que indicações, um pouco do que foi esses dias, do que está sendo esses dias na função de vereador. Olha, eu entendo que um dos principais projetos que eu apresentei chama Agenda Fácil. Ele é um projeto um tanto quanto, vou dizer assim, aparentemente simples, mas que vai trazer um efeito para a população muito grande, que é você ter um aplicativo de celular para agendamento, acompanhamento e o pós, consulta, exame, e que você possa fazer uma análise do atendimento, a velocidade, tudo isso pelo aplicativo de celular. Então, o que eu digo? Imagina, hoje uma pessoa para fazer um agendamento, ela sai lá do bairro, 1 hora, 40 minutos, 1h20 de ônibus, chega cedo no centro, pega uma senha no SEM para você ter um atendimento de especialidade, aguarda mais umas 3 horas para ser atendido e quando consegue agendar, aí depois de 6 horas ele tem um agendamento. Imagina que uma senhora lá do bairro, ela vai poder acessar o aplicativo e agendar a consulta dela com o especialista ou a consulta no postinho e você acompanhar o agendamento para aquela opção ou mais próximo de você ou mais rápido, né? Porque às vezes a gente não tem hoje no meu bairro um atendimento específico de um médico, mas eu tenho no outro bairro distante, mas eu estou querendo ser atendido quanto antes, então eu agendo. Então é assim, a modernidade vindo para dentro da saúde. Porque hoje todo mundo praticamente pede coisas pelo aplicativo de celular. Sim. Então a modernidade chegou e nós precisamos trazer isso para a saúde. E quando eu apresentei esse projeto, foi uma satisfação muito grande que a vereadora Samanta, que também é a nossa primeira-dama, ela gostou muito, porque é um sonho que ela já tinha de também ter esse tipo de situação. Então eu tenho certeza que é algo que vai vir e vai poder mudar muito a vida dos cuiabanos, porque vai ter alguém, a prefeitura também vai encampar essa ideia. Então agora aguardar o trâmite do processo lá dentro da Câmara para a gente poder colocar em votação. Outros projetos que eu apresentei foi um projeto que é do atendimento, a mulher poder escolher ser atendida apenas por mulheres, né? Mas todo mundo comenta que na Assembleia já teve esse projeto, foi polêmico, não conseguiu aprovação. Realmente, só que a diferença é que na Assembleia obrigava que a mulher fosse atendida apenas por mulher e que o homem fosse atendido por homem. O projeto que eu apresentei é que a mulher tem a opção de escolher, olha, eu gostaria de ser atendido só por mulheres, para fazer um exame específico, para fazer um atendimento íntimo, porque isso é uma violação muito grande que a gente tem. E eu entendi e coloquei na justificativa do projeto que também é um momento para que uma médica ou uma enfermeira que está ali na frente tenha um contato maior com a pessoa, com a mulher, e às vezes você descobre uma violência doméstica, naquele momento tem uma conversa, um diálogo, porque se é um outro homem, ela fica inibida de contar também. Um outro projeto importante, porque foram vários que eu apresentei. Claro. Um outro importante é a presença de o educador físico nos parques de Cuiabá. Nos parques e nas grandes praças. Por exemplo, na Lagoa Encantada, no CPA. Porque hoje nós temos na educação, tanto é que eu ouvi a entrevista do secretário Amauri agora, falando que a escola aberta vai ter os professores, porque já existe no quadro os professores de educação física. E eles têm a carga horária que pode usar. E na Secretaria de Esporte nós também temos profissionais. Então a minha proposta é usar esses profissionais que nós já temos na rede, que já trabalham, e que eles possam, no período da manhã, estar num parque fazendo
aula de alongamento, aula de corrida. No período da tarde, alongamento, aula de dança. E seria com horários pré-fixados, vereadores? Eles ficariam ali à disposição? Ficariam ali à disposição, no período da manhã uma equipe, no período da tarde outra, e com um tipo de exercício pré-fixado, que é o que combina com o horário, com o momento. E com o local também. Isso, com o local. A estrutura que o local tem. Eu vou dar um exemplo para você, que lá no CPA eu conheci um grupo que chamava Poderosos da Dança, que são só as pessoas da terceira idade. São mais de 100 mulheres nesse grupo e o relato delas é que a vida, a saúde de cada uma melhorou muito depois da atividade física, porque é praticamente a única atividade física que elas têm. Algumas delas são donas de casa, cuidam da casa, outras trabalham fora e tem aquele momento para poder fazer essa atividade. E tendo o acompanhamento, isso acaba trazendo uma economia futura na própria saúde de Cuiabá, que você vai ter uma população mais ativa e menos ociosa. Como é que o senhor avalia esses primeiros meses do prefeito Abílio à frente da Prefeitura de Cuiabá, os principais acertos, aquilo que ainda precisa ser melhorado na sua visão? Olha, eu entendo que os principais acertos são, eu entendo que hoje a Secretaria de Educação, com o secretário Amauri, até tive fazendo uma visita para ele para entender tudo que ele planeja, está no caminho certo. Está melhorando bastante. Você vê que do início a agora teve uma mudança muito grande. Eu acho que aquele início o prefeito acabou não tendo feito uma excelente escolha, depois trocou, ele mesmo reconheceu, fez uma troca, promoveu um novo secretário. Mas entendo que, de modo geral, é perceptível a melhora da nossa cidade. E eu falo muito, as pessoas cobram, mas ainda existe muito buraco. Até eu falei essa semana, quinta-feira, na tribuna, e um vereador interpelou, falou, mas ainda tem muito buraco. Eu falei, sim, mas eu moro no centro há mais de 10 anos e nunca teve buraco no centro nos últimos 8 anos. Na gestão do Mauro não tinha buraco. Na última gestão, o centro, a Isaac Povas tinha buraco, a Avenida do CPA tinha buraco, Getúlio Vargas tinha buraco. Se esses lugares tinham buraco na rua, imagina o que acontece no bairro da cidade. Então, a situação estava caótica da cidade. Uma coisa é o prefeito chegar, pegar uma cidade organizada e dar continuidade em algo que já estava funcionando. Outra coisa é ver como que estava o cenário de Cuiabá em dezembro, com salários atrasados, e você chegar e aos poucos ir organizando. Então eu entendo que nesse início a gestão, eu faço uma boa avaliação da gestão, acho que existem acertos e existem erros. A Secretaria de Saúde, eu vejo que está ainda caminhando devagar, precisa dar uma acelerada, mas hoje foi feita uma alteração na empresa cuiabana, né? O prefeito mandou uma mensagem para o Legislativo e foi aprovado lá. E a empresa cuiabana, ela vai agora cuidar de todas as unidades, e isso vai permitir uma agilidade maior na aquisição de medicamento, na aquisição dos serviços para manutenção. Então, o entendimento é que agora a saúde de Cuiabá vai melhorar e vai caminhar para melhora também. Vereador, para a gente encerrar, expectativa de retornar para a Câmara em breve, tem isso conversado com a vereadora para ao longo dessa legislatura poder retornar à Câmara? Olha, graças a Deus, o nosso partido, eu sempre digo que na política poucos ganharam sozinhos. Você entende muito de política, fala muito de política, eu digo que na Assembleia só 2 deputados ganharam sozinhos, os outros não ganharam. E na nossa Câmara ninguém ganhou sozinho. Então a Maísa, o Eduardo, o Daniel, eles foram eleitos com o grupo que nós montamos no Republicanos. E isso nos permitiu que a gente combinasse que haveria um rodízio. Então, tanto é que a Maísa foi a primeira que abriu para mim, agradeço a ela a oportunidade de estar lá. Ela retorna na segunda-feira. O Eduardo sairia para eu poder continuar, só que como ele é o presidente da Comissão de Ética, nós entendemos por bem que ele ficasse, até porque não seria legal ele, nesse momento que a Câmara está com esse tumulto, de sair. Então, o Daniel, que acabou de entrar, mesmo tendo entrado agora, ele entendeu a situação e ele já comunicou na quinta-feira que na próxima terça ele anuncia, já vai fazer a leitura do afastamento dele por 31 dias para que eu possa continuar. Então, já estarei continuando na Perfeito. Câmara por mais 31 dias trabalhando. E a expectativa é muito grande. O combinado nosso é que sempre tem um rodízio, né, durante o ano legislativo.
e continuar lá podendo ajudar, contribuir com a população cuiabana, produzir resultados e entregar. A última pergunta agora. Existe a expectativa de candidaturas dentro dos atuais sim, vereadores claro. do partido, porque o Republicanos deve ter candidatura majoritária do atual vice-governador Otaviano Pivetta, uma candidatura obviamente pavimentada à reeleição com a renúncia do governador Mauro Mendes. O Republicanos cresce muito com essa candidatura e vai necessitar de uma chapa muito forte de deputados estaduais, no qual incluía pelo menos aí 2 ou 3 dos atuais vereadores. Isso também está planejado, conversado, porque sendo eleitos, né, levando em conta que o Pivetta é candidato a governo, com chance de ganhar a eleição. A Maísa muito forte para estadual, outros nomes, o próprio pastor Eduardo também muito forte para estadual. Existe também essa expectativa de assumir em definitivo com a eleição deles? Existe sim. Existe, até porque a própria Maísa já teve falando esse ano, anunciando que ela é candidata, né? E com certeza eu faço muita questão que ela seja candidata. Entendo que ela tem uma expressividade muito grande. Pode ser a nossa deputada, né, pelo Republicanos, até porque ela já demonstrou na última eleição como deputada uma votação expressiva, né? Para quem estava naquele momento vindo de uma... Ela era como eu, né? Um suplente que tinha acabado de assumir a legislatura. Ela ficou esses 2 anos, foi candidata, fez mais de 9 mil votos para deputada. Agora ela foi uma das campeãs de voto para vereadora, então eu tenho certeza que ela tem uma expressividade muito grande. E o Eduardo também, que teve uma votação muito grande para federal, né, na última legislatura, acho que foi mais de 20 mil votos que ele fez. Então, entendo que ele tem muitas condições também de ser eleito e, com isso, eu possa ter 2 anos pela frente como vereador e aí sim poder estar mostrando muito mais o trabalho para a população cuiabana, porque eu que vim da iniciativa privada, eu até digo, é trabalho, 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 entregar trabalho para as pessoas, para que elas possam reconhecer que os vereadores estão trabalhando. É dessa forma que nós vamos conseguir mudar a realidade da nossa cidade e também a realidade da nossa Câmara de Vereadores e mudar a imagem da Câmara. Perfeito. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no nosso SBT Notícias. Sucesso nesses próximos 30 dias de mandato lá na Câmara. Muito obrigado, Igor. Estarei sempre à disposição para retornar aqui, sempre que quiser me convidar. Agradeço a população cuiabana que está nos assistindo e a todos os cuiabanos, saibam, pode contar com o Fred Gaíva, estarei sempre à disposição lá na Câmara. Um grande abraço para minha esposa, para meu filho, para minha família e agradeço a Deus a oportunidade de estar lá na Câmara.